Além das belíssimas catedrais que surgiram na Idade Média, a partir aí mais ou menos do ano 1000, não é? Século XI, século XII, século XIII em diante. Além da beleza dessas catedrais, que nós já conversamos um pouco, um outro marco importante da Idade Média foram as universidades. Não é? Hoje, se nós temos as universidades do mundo, nós devemos muito à Igreja. O grande Daniel Rupes, que foi um dos maiores historiadores da Igreja, Daniel Rupes dizia que a Igreja foi a matriz das universidades. Ou seja, as universidades nasceram na mão da Igreja. Né? E como é que elas nasceram? Como é que elas surgiram? Bom, surgiram, a história aí vem desde lá da queda do Império Romano. Quando o Império Romano do Ocidente desabou aqui em Roma, né, por volta do ano 476, a gente sabe que todo o Ocidente aqui, que era o Império Romano, ficou aí na mão dos bárbaros. E quem cuidou da cultura foi a Igreja, porque os bárbaros não tinham cultura. E a Igreja foi evangelizando os bárbaros, educando os bárbaros, e aí do lado de cada catedral havia uma escola, havia um colégio, como havia também um hospital, como haviam outras coisas. Então, ao lado das catedrais surgiam as cidades, ok? Bom, esses colégios, chamados colégios catedrais, ou colégio das catedrais, eles foram crescendo, até que atingiram o nível superior e passaram a virar universidades. Então, a primeira universidade que nós tivemos no mundo foi aqui na Itália, na região de Bolonha, bem aqui, no centro-norte aqui da Itália, mais ou menos, a Universidade de Bolonha, que estudava o direito. Depois surgiram outras grandes universidades, como na França, em Paris, na capital, a chamada Sorbonne. E por que recebeu o nome de Sorbonne? Porque quem fundou a Universidade de Sorbonne foi o rei São Luís IX, que era o rei da França, não é? Por volta aí do ano 1200, e ele encarregou o seu capelão, né, chamado Robert Sorbonne, para fundar a universidade. Por isso que ficou com o nome de Sorbonne, porque vem do Robert Sorbonne. Então vejam, a majestosa Sorbonne, que é uma das universidades mais importantes da Europa, nasceu ali, na mão de São Luís IX, rei da França, pelas mãos da Igreja. E muitas outras universidades. Depois tivemos Montpellier, na França, né, Coimbra, em Portugal, Salamanca, na Espanha, Valladolid, na Espanha, enfim. Aí a Europa, assim como ela se encheu de catedrais, ela foi também se enchendo de universidades. E uma coisa maravilhosa, você pega já naquele tempo a Sorbonne, ou você pega a Catedral de Bolonha, tinham cerca de 10.000 estudantes. E esses estudantes vinham de toda a Europa, né? Vinham de toda a Europa estudar na Itália, de toda a Europa estudar na Alemanha, em toda a Europa estudar na França, mas como se eles falavam línguas diferentes? Aí uma coisa muito interessante, todos falavam a mesma língua, que era o latim. Então, todo mundo que estudava, todo mundo que alçava a um nível superior, falava latim. Então, os alemães, os franceses, os ingleses, até os que vinham mais lá de longe, da Bulgária, da Polônia, do norte, né, da Noruega, da Suécia, do Reino Unido, e desciam para as universidades, falavam o latim. Então você vai ver, por exemplo, um São Tomás de Aquino, que nasceu na Espanha, né, dava aula na Sorbonne, na França, dava aula na Alemanha, em outros lugares. Por quê? Porque a língua era o latim. Então havia na Europa também uma unidade muito grande de línguas. Né? E é claro que a universidade não é como a universidade de hoje, né? Assim, muito bem estabelecida, com cursos separados, com prédios bem construídos. Não, era uma coisa muito mais precária. Mas havia o quê? Havia um debate muito grande. Né? Nós vamos conversar sobre isso um pouco mais no nosso próximo encontro.